a devida observância do sábado. Foi-me mostrado em 25 de dezembro de 1865 que tem havido muita negligência com relação à observância do sábado. Não tem havido prontidão para cumprir os deveres seculares durante os 6 dias de trabalho dados por Deus ao homem, nem cuidado de não infringir 1 hora do santo e sagrado tempo que ele reservou para si mesmo. Não há ocupação humana que deva ser considerada de tanta importância que faça transgredir o 4º mandamento do Senhor. Há casos em que Cristo deu permissão de trabalhar mesmo no sábado, nos salvar a vida de homens e animais. Mas se violamos a letra do 4º mandamento para nosso próprio benefício, do ponto de vista pecuniário, tornamo-nos transgressores do sábado e culpados de transgressão de todos os mandamentos, pois se pecamos em um ponto, somos culpados de todos. Se a fim de salvar a propriedade quebramos o expresso mandamento do Senhor, onde está o ponto de parada? Onde estabeleceremos os limites? Transgridamos em uma coisa pequena e consideremos isso como não sendo um pecado particular de nossa parte, e a consciência se torna endurecida, embotadas as sensibilidades, até que iremos ainda mais adiante e faremos uma porção de serviço e ainda nos lisonjearemos de ser observadores do sábado, quando, segundo a norma de Cristo, estamos violando cada um dos santos preceitos de Deus. Há uma falta da parte dos observadores do sábado nesse sentido, mas Deus é muito exato, e todos os que julgam estar poupando um pouco de tempo ou se beneficiando a si mesmos por uma pequena infração do tempo do Senhor, cedo ou tarde encontrarão prejuízo. Ele não os pode abençoar como seria seu prazer fazê-lo, pois seu nome é desonrado por eles, seus preceitos considerados de pouca importância. A maldição de Deus repousará sobre eles, e perderão 10 ou 20 vezes mais do que lucram. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a mim, vós, toda a nação. Deus deu ao homem 6 dias em que trabalhar para si mesmo, mas reservou um dia em que ele deve ser especialmente honrado. Deve ser glorificado, respeitada sua autoridade. E, todavia, o homem rouba a Deus tirando um pouco do tempo que o Criador reservou para si. Deus reservou o 7º dia como um período de repouso para o homem, para bem do homem mesmo, assim como para a glória sua. Ele viu que as necessidades do homem exigiam um dia de repouso da labuta e do cuidado, que sua saúde e vida seriam postas em perigo sem um período de abandono do trabalho e da ansiedade dos 6 dias. O sábado foi feito para benefício do homem, e transgredir conscientemente o santo mandamento que proíbe o trabalho no 7º dia é um crime à vista do céu, o qual era sob a lei mosaica de tanta importância que exigia a morte do ofensor. Isto, porém, não era tudo quanto o faltoso devia sofrer, pois Deus não levaria para o céu um transgressor de sua lei. Ele devia sofrer a segunda morte, a plena e última pena para o transgressor da lei de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 35. A aparência do mal. Sinto-me impelido a falar aos que estão empenhados em dar ao mundo a última mensagem de advertência. Depende muito do obreiro mesmo que as almas pelas quais ele trabalha reconheçam e abracem a verdade. A injunção de Deus é esta: purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Isaías 52, verso 11. E Paulo exorta Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. A obra tem de começar pelo obreiro. Precisa ele de estar unido a Cristo com uma vara à videira. Eu sou a videira, disse Jesus, vós as varas. João capítulo 15, verso 5. Nesta imagem está figurada a ligação mais íntima possível. Enxertai na videira verde a vara despida de folhagem e tornar-se-á um ramo vivo, que tira seiva e alimento da mesma videira. Fibra com fibra e artéria com artéria se ligam, e a seiva subindo por elas faz que na vara brotem folhas e nasçam frutos.
A vara destituída de seiva representa o pecador. Unido a Cristo, a alma se une à alma, o frágil e imortal ao santo e infinito, e o homem se torna um com Cristo. Sem mim, disse Cristo, nada podereis fazer. João 15, verso 5. Acaso estamos nós, que presumimos ser obreiros de Cristo, unidos a Ele com a vara à videira? Permanecemos nós em Cristo e somos um com Ele. A mensagem que levamos é mundial. Tem de ser levada a toda a nação, tribo, língua e povo. O Senhor não quer que um só de nós se constitua um portador dessa mensagem, sem dar-nos graça e poder a fim de apresentá-la ao povo de modo correspondente à sua importância. A grande questão para nós hoje é: estamos proclamando esta solene mensagem de verdade no mundo, de modo a fazer ressaltar sua gravidade? O Senhor promete cooperar com o obreiro que se puser na inteira dependência de Cristo. Não é sua vontade que os missionários trabalhem sem sua graça e carecidos de seu poder. Cristo nos escolheu do mundo para que fôssemos um povo peculiar e santo. Deu-se a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Os obreiros de Deus precisam ser homens de oração, estudantes diligentes da Escritura, que tenham sede e fome de justiça, a fim de que possam ser uma luz e conforto para outros. Nosso Deus é Deus zeloso. Requer de nós que o adoremos em espírito e em verdade, na beleza da santidade. Diz o salmista: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Como obreiros devemos ter cuidado dos nossos caminhos. Se o salmista não podia ser ouvido, se atendesse à iniquidade em sua alma, como poderiam ser agora ouvidas as orações de homens que abrigam a iniquidade no coração? Fugir da menor aproximação do mal. Expirando o tempo de expectativa em 1844, o fanatismo penetrou nas fileiras dos adventistas. Deus enviou, pois, mensagens de advertência a fim de afastar o mal que irrompia. Havia exagerada intimidade entre certos homens e mulheres. Apresentei-lhes a norma santa da verdade que nos cumpria seguir e a pureza de conduta que importava observar a fim de termos a aprovação de Deus e estarmos sem mácula nem ruga diante dele. As mais solenes ameaças vieram dirigidas de Deus a homens e mulheres cujos pensamentos não eram puros e que pretendiam estar sendo particularmente favorecidos pelo Senhor. Mas essas mensagens foram desprezadas e rejeitadas. Voltando-se contra mim, diziam: porventura falou Deus somente por meio de ti, e não também por meio de nós? Não se emendaram, e Deus permitiu que prosseguissem em seu caminho até que o pecado se patenteasse em sua vida. Também agora não estamos isentos de perigo. Cada alma empenhada em proclamar a mensagem de advertência ao mundo há de ser fortemente tentada a seguir uma conduta que seria a negação de sua fé. É o plano premeditado de Satanás tornar os obreiros em consequência de suas deficiências de caráter, fracos na oração, virtude e influência. Nós, como obreiros, devemos unir-nos no propósito de suprimir e condenar tudo o que em nossas relações mútuas tem alguma afinidade com o mal. Nossa fé é santa, nossa obra tem por fim vindicar a honra da lei de Deus e não pode ser de natureza a reduzir o padrão moral das ideias ou do comportamento de quem quer que seja. Devemos colocar-nos num ponto de vista elevado, devemos crer e pregar a verdade como é em Cristo. A santidade nunca há de conduzir a atos menos honestos. Se alguém que pretende ensinar a verdade se inclina a estar muito na companhia de uma moça ou mesmo de uma senhora casada, se em confiança chega a pôr-lhe a mão, ou se entretém a miúdo com ela em conversações íntimas, acautelai-vos contra ele. Os princípios puros da verdade não estão arraigados em sua alma. Essas pessoas não estão em Cristo, nem Cristo nelas. Necessitam de uma legítima conversão antes que Deus possa aceitar seu trabalho. A verdade de origem divina jamais degradará o que a recebe.
Jamais o induzirá a qualquer intimidade indébita. Ao contrário, santifica o crente, educa-lhe o gosto, eleva-o e enobrece-o e põe-no em comunhão íntima com Jesus. Leva-o a atender à exortação do apóstolo, no sentido de evitar a própria aparência do mal, para que não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Romanos 14:16. É este um assunto que nos importa considerar. Devemos acautelar-nos contra os pecados deste século corrupto. Devemos fugir de tudo que tenha sinais de uma familiaridade suspeita. Deus o condena. É um terreno proibido e há perigo em pôr nele o pé. Cada palavra e ato devem elevar e enobrecer o caráter. É pecado pensar levianamente acerca destas coisas. O apóstolo Paulo exorta Timóteo à diligência e exatidão em seu ministério e a meditar sobre coisas que são boas e puras para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos. Os mesmos conselhos muito necessitam os moços do presente tempo. Muita ponderação é o que precisamos. Se os nossos obreiros refletissem mais em vez de se deixarem levar por impulsos de momento, obteriam muito maior êxito em seu trabalho. Estamos tratando com coisas de infinito alcance e não devemos prejudicar a obra com os defeitos de nosso caráter. Devemos representar o caráter de Cristo. Nobres no